Queridos, domingo passado nós ouvimos aqui os pregadores. Sempre eu deixo um domingo, prego outro, eu vou intercalando para dar oportunidade também aos outros. Eu estou todos os domingos trazendo, aliás, quando eu estou ministrando, eu estou trazendo uma reflexão bíblica. E nós vamos falar sobre o verso que nós lemos aqui no início do trabalho, de Lucas, capítulo 8. Na última vez que mencionamos, nós pregamos sobre as mulheres, capítulo 8, do 1 até o 3, e os irmãos vão acompanhando. Leia a sua Bíblia, para você meditar na palavra do Senhor. E Lucas 8, nós estaremos meditando rapidamente nessa parte bíblica, verso 4, coloca aí na tela. A temática é essa daí, sem mecânica, diga aí comigo, sem mecânica, bem forte, só quem está no culto, sem mecânica. Mais uma vez bem forte, sem mecânica. Eu digo isso para você memorizar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, deixa eu dizer algo muito importante para os irmãos e para as irmãs. Aí está o texto: e ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades, ter com ele, disse por parábolas. Olha, para você, volte aí, e ajuntando-se uma grande multidão. Você marca isso aí. Por que a multidão se ajuntava? É assim que a gente lê o texto. Por que a multidão se ajuntava? Pronto. Segundo, por que ele vai começar a falar por parábolas? Vamos lá, verso 5. É bem curto, verso 5. Um semeador saiu a semear. Marque o semeador, a sua semente. O que é a semente? O que é o semeador? E quando semeava, caiu alguma junto ao caminho, e foi pisado, e as aves do céu comeram. Agora o verso 11 e 12. Aí ele já explica. Esta é, pois, a parábola. A semente é o quê? O que é a semente? Vamos lá, só quem está no culto. O que é a semente? A palavra de Deus. Agora olha o 12. E os que estão juntos do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração. O que o diabo tem a ver com a palavra? O que o diabo tem a ver com a palavra? Escute bem isso aqui esta noite. O que o diabo tem a ver com a palavra? Muito bem, tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem, crendo. Muito bem. Sem mecânica. Os irmãos sabem, eu não vou pregar isso aqui, mas quem estuda a física entende muito bem disso, quem é professor da física, mas eu não vou pregar aqui do púlpito física. Mas vocês sabem muito bem do que ela trata. E envolve também a parte da mecânica. Só que nós sabemos que a palavra mecânica, ela tem uma relação trivial para aquilo que está atrelado à parte da maquinaria. A mecânica, hoje é muito forte porque ela substitui o trabalho de um homem. Vamos dar um exemplo. Antigamente aqui do Maranhão, saíam ônibus para São Paulo, para as pessoas irem cortar cana. Mas hoje eles criaram a mecânica e tem uma máquina que em questão de meia hora, de 20 minutos, faz o trabalho que 100 homens, 500 homens não fazem. Então se substitui o trabalho braçal, o trabalho humano, pela mecânica. A mecânica, ela trata dessa forma, ela trabalha dessa maneira. Então a mecânica, ela tem esse atributo. Vamos dar um exemplo. Antigamente, quando tinha guerra, a forma de guerrear era corporal, mesmo com a infantaria, mesmo com a cavalaria, mas tudo envolvia o homem. Cavalo não pensa, cavalo não cria estratégia de guerra, quem criava era o homem. Então, qual era a mecânica? Não existia. Ainda que viesse a existir a lança-chamas, outras formas de lançarem pedras, outras coisas que eles criavam, mas o homem estava presente. O homem estava presente. A mecânica, ela é tão importante hoje. Eu vi uma senhora, uma comandante de aviação, ela dizendo: olha, o trabalho do piloto de avião é simplesmente olhar para a tela, porque ele diz tudo, faz tudo, orienta tudo. É só ele não descuidar.
Então veja como essa questão da mecânica. Já tem operação aí que é feita pela mecânica. Nós não vamos desprezar e nem vamos desfazer da mecânica. Agora, eu estou falando isso por quê? Porque essa mecânica, ela está entrando na igreja. E é aí que está um problema muito sério para nós. A mecânica está entrando na igreja e ela está substituindo o trabalho do Espírito Santo. Ou seja, até tomando o lugar do Espírito Santo. Está entrando na vida do pregador, está entrando na vida do cantor. E quando se traz isso para o campo espiritual, nós temos que entender que nós podemos até fazer uso de aparelhos, mas não podemos deixar de confiar jamais na presença gloriosa do Espírito Santo. Porque deixa eu dizer uma coisa, uma mecânica, ela pode cuidar de uma lavoura, de uma roça, de um plantio de soja, mas a mecânica não cuida de uma flor. Vocês entenderam? A mecânica não cuida de uma flor. Tem plantas, tem pessoas, tem animais que precisam serem regados ou regadas com amor. Então a mecânica, por mais perfeita que ela seja, ela não transmite amor. Computador na igreja não transmite amor. Microfone na igreja não transmite amor. Eu uso o microfone como uma forma apenas de transmitir a mensagem. Mas microfone não transmite a mensagem. É como músico. Esta semana eu estava, ele até disse que viria hoje, mas deu um problema de saúde com alguém da família dele, o Ozelzinho. Eu estava com ele e o Melk. E eu achei uma coisa interessante que o maestro Melk disse lá na hora. Ele disse que tem guitarrista que faz todo um apanhado, faz piruleta, faz tudo, mas não diz nada. Por que não diz nada? Porque ele diz que só a técnica não fala, o que fala é o coração. Então tem pessoas que fazem com o coração. Tem irmã que canta, treme a voz, treme o beiço, treme a língua, mas não sai nada. Porque não canta com a alma, não canta com o coração. Tem pregador que ele é técnico. Ele tem técnica na voz, ele tem os timbres, esse aí sabe. Ele sabe como usar a estrutura verbal. É muito importante, isso é bom. Mas não é isso que toca nas pessoas. Tem pessoas que têm tudo isso. Tem pessoas que têm muita inteligência, tem pessoas que quando vão pregar, citam 100, 200 escritores, que a gente até fica admirado. Meu Deus, o cara é muito pesado. Mas é só técnica. A técnica mnemônica, ela te ajuda a muita coisa. Você pode decorar através do ritmo da música. Você pode decorar através de citações ritmadas. E quem fazia isso? Os grandes poetas romanos, Sêneca, dentre outros. Então, havia muitos eruditos que sabiam a técnica de falar, a técnica de conduzir, a técnica de emocionar as pessoas. Os oradores são treinados para isso. Há técnicas para fazer a pessoa ser levada ao emocional. Então, tem todo um trajeto, tem todo um preparo. Essa é a técnica. Só que quando nós atentamos para a palavra de Deus, eu coloco aí na introdução. Isso é triste, coloca aí na tela. É triste quando você vê alguém querendo semear, olha aí, semear semente ou pregar o evangelho de modo mecânico. Isso porque não envolve uma vida vitalizada pelo Espírito Santo, não é dinamizada pelo Espírito Santo. Irmãos, Deus cuida da vinha dele, que é a igreja, mas Deus não cuida da igreja com trator, ele cuida com o Espírito Santo. Deus cuida da igreja, mas não é mecânica. A Bíblia diz em Isaías capítulo 5 que ele pegou a sua vinha, ele adubou, ele aguou, ele cuidou. Sabe como é que Deus cuida de você? É como uma senhora que todo dia amanhece e ela dá até um nome para a plantinha dela. Ela conversa com a plantinha dela. Quem é da mecânica não faz isso, gente. É assim ou não é? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Um homem que cria, por exemplo, um capitalista ou alguém que é da área da criação de bovinos, ele não está se importando se ele está criando um boi, uma vaca. Ele quer renda. Então ele pega, ele faz o que ele quer. Agora vá no vaqueiro. O vaqueiro pela manhã ele conversa com o boi, ele conversa com a vaca, ele pergunta tudo para ela. Ou seja, não é apenas mecânico, não é mecânico. E quando nós falamos isso aqui entrou para a igreja.
Isso aqui entrou para a igreja. Hoje você vê pregador que ele é simplesmente um orador. É um orador, ele tem performance, ele tem estilo de se vestir, ele tem o estilo de se apresentar, ele tem até o estilo de dar glória a Deus, ele tem até o cacuete dele, que já é a mecânica, ele sabe aonde encaixar isso aí. Tem cantor que já tem a mecânica. Vocês podem observar que tem cantor que quando ele está cantando, que até o ajoelhar dele é mecânico. Até o ajoelhar é mecânico, você vê. Não existe essa de você fazer charme em adoração. Não existe essa de você fazer performance em adoração. Quando o Espírito Santo te pega, tem visão, tem cântico, tem revelação, tem língua, tem lágrimas, tem choro, gente. Tem choro. E eu vou dizer uma coisa, nós estamos vivendo momentos em que nossos púlpitos estão cheios disso. Mas eu vou dizer também, a igreja está mecânica. Até tem irmão que senta no banco e a adoração é mecânica. A pior coisa é uma igreja com mecânica. E quando você olha para a Bíblia, até a adoração pode se tornar mecânica. Capítulo 29, verso 13 de Isaías. Esse povo me honra com os lábios. Tem irmã que é simples. Quem pode dizer glória? Glória. Quem pode dizer aleluia, não é assim? Tem irmã que fica aí sentada, esse é o meu jeito. É o meu estilo, não tem jeito e estilo para adorar. Quando a salvação entra, o gozo na alma entra. Quem glorifica a Deus? Quando o gozo na alma entra, ninguém segura, gente. Ah, mas é porque Deus me respeita. Olhem para cá, o salmista, quando viu a arca, ele começou a pular que nem menino. Que a Mical disse assim: ó homem que tu está fazendo vergonha. Pulou que ficou. Aí ele pulou. Aí ela disse: olha, você me faz uma vergonha. Ele disse: não, eu estou fazendo para Deus. Esse pulo não era um pulo louco, não era mandado por pregador, era da alma. Salmo 122, alegrei-me quando? Vamos aonde? A casa do Senhor. Eu vou dizer uma coisa, eu ouvindo aqui o irmão cantar, e juntamente com a igreja, e aí ele diz, quem pode dizer, quem pode glorificar? Irmão, uma igreja que sabe o que é adoração para Deus, ela se envolve. Ela se envolve na adoração, ela se envolve no poder. A coisa que eu acho mais linda é uma igreja adorar com vida, é uma igreja glorificar com vida. Por exemplo, ele está cantando, se o irmão sente de levantar a mão, sente de bater palma sem ele mandar, aí eu creio que é do Espírito Santo, porque você está fazendo pela alma, pelo Espírito. Pela alma, pelo Espírito. E deixa eu te dizer uma coisa, biblicamente, escute, adoração mecânica é coisa horrível. Se vocês analisarem, Jesus repete o que Isaías disse, lá em Mateus capítulo 15, me adoram com os lábios, mas o coração está como? Longe. Se vocês analisarem, queridos irmãos, a pior coisa é uma vida religiosa, é uma vida religiosa mecânica. Tem irmão que dá dízimo mecânico, tem irmão que dá oferta mecânica, ele dá uma oferta para uma troca. Se você ler Mateus 6,7, olha aí na tela, Mateus 6,7, só para os irmãos observarem. Religião mecânica. Escute o que a Bíblia está dizendo, olha aí. E orando, o que eles fazem? Tem pessoas que acham que quanto mais repetir uma palavra, o que vai acontecer? Mas Deus vai ouvir ela. Ele fica repetindo como se fosse uma mágica. Fica repetindo, repetindo, repetindo. Só que quando Jesus usou as mesmas palavras, ele não estava achando que poderia forçar Deus a responder ele. E tem irmãos que a adoração é mecânica, ele está forçando. Tem irmão que fica, Senhor, entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Não, é só tu dizer, Senhor, eu quero ser crente de verdade, eu quero me quebrantar. E o Senhor vai te usar na terra, e o Senhor vai te abençoar gloriosamente. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Nós temos que ter cuidado, irmãos, até com a piedade falsa. Vocês sabiam que tem um culto piedoso que é falso? Tem irmãos, tem irmãs que, olha, primeiro, eu vou dizer uma verdade aqui, o irmão pode ser o piedoso que ele for, mas na hora que eu vejo ele falar mal de alguém, para mim a tua piedade é falsa e é diabólica, porque quem tem temor de Deus não anda falando mal de ninguém. O irmão pode ser profeta como for, mas se for mentiroso, enganador, trapaceiro, é um falso profeta. A piedade de Deus, ela não é falsa, a piedade de Deus te quebranta, a piedade de Deus te humilha. Coloca aí 1 Timóteo, se vocês observarem em 2 Timóteo 3,
Olha aí, verso 5. Olha o que Paulo diz aqui para nós. 2 Timóteo 3,5. Tendo o quê? Vamos lá, leia toda a igreja. Tendo o quê? Aparência do quê? De piedade, mas negando o quê? Aí pronto, você pode observar que tem muito irmão, que você vê ele aqui com aquele choro, com aquele negócio, mas depois você vê que não é nadinha. Por isso que você não pode ser mecânico. Deus não quer lágrimas mecânicas. Deus não quer pregação mecânica. Deus não quer louvor mecânico. Ele quer que você se quebrante e reconheça a grandeza e a santidade dele e o poder dele e adore ele em espírito e em verdade. Só quem crê diga glória a Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Diga bem forte comigo só para memorizar. Com Deus... Não, mais forte. Com Deus não tem mecânica. Não tem não. Só para te mostrar como com Deus não tem mecânica. Quando você lê Juízes capítulo 7, verso 7, verso 20. Gideão foi para a batalha com quantos homens? Vamos lá, todos vocês. Ele foi com quanto? Mas antes tinham quanto? 32 mil. Por que não foram os 32 mil para a batalha? Porque Deus queria mostrar que a batalha não era pelo número de gente que tinha. Deus queria mostrar que a vitória seria dada pelo seu poder. Então olhe para cá, não conte com a mecânica humana para pesquisar. Você pode, pastor, eu posso usar o GPT? Pode. Eu posso usar o GPS? Pode. Eu posso usar o Google? Pode. Eu posso usar o que mais? Enciclopédia? Pode. Eu posso usar, me ajude aí, o que mais? A inteligência artificial? Pode. Eu posso usar o comentário? Pode. Isso aí é o que está no mercado. Agora pegue tudo isso, toda a sua pesquisa e diz: Senhor, eu estou pesquisando o que os homens já revelaram. Agora eu quero te pedir, Senhor, eu creio no poder da tua palavra. Só quem glorifica, diga glória a Deus. Vire para o teu irmão e diga para ele: com Deus não tem mecânica. Diga aí para ele: com Deus não tem mecânica. Tem irmão que diz: quando eu chegar lá, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim. Até anota. Irmão, eu venho para cá, sabe como? Eu estudo minha Bíblia, eu trabalho, eu venho pregar, seja aqui, seja em qualquer lugar. Eu não boto força. Deixa eu ver o que eu estou falando aqui. Eu não boto força, eu não vou correr, eu não vou pular, porque eu creio no poder disso aqui. Eu não creio na minha mecânica. Eu não creio na minha mecânica, eu não creio na minha força, eu não creio na minha técnica, eu não creio que eu tremendo a voz, eu gritando, vocês vão sentir. Nada, eu acredito que é a palavra de Deus. Eu posso até fazer o meu gesto, que é esse aqui, de pregar e tudo. Agora preste bem atenção, lá vem um bichão, lá vem 3 metros de altura, só a ponta da lança 6 quilos, aí lá vem, até um homem carregando, ali era só para botar medo, né? Um homem carregando só arma, chega o bichinho, velho, vinha assim, olha, e o gigantezão, não era assim? Pronto, aqui do lado só de fora, irmão, só os olhos, porque estava tudo coberto. Aí pronto, na hora que os soldados viram, não, ninguém vence isso aí. Aí o Davi olhou, não foi assim? O Davi olhou, aí ele disse: ah, saliente, não foi assim? Falando do meu Deus. Agora olhe para cá, por que Davi não foi para a mecânica humana? O Saul disse para Davi, ele disse assim: pega, Davi, eu tenho essa couraça, eu tenho essa espada, eu tenho tudo, pega, veste. Ele até vestiu, mas não sabia. Porque com Deus as tuas armas não servem nada. A Bíblia diz em Corinto que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são o quê? Espirituais, são poderosas. Então Davi não quis nada dele, mas Davi contou com aquilo que era de Deus. Quem foi que fez a pedrinha? Deus. Ele tinha a estratégia dele, mas quando você vai para 1 Samuel 17:45, 1 Samuel 17:45, ele olhou para Golias, os dois frente a frente, a batalha travada, todos torcendo por Golias, certo que a vitória já estava garantida. Aí ele vem com a arma, ele olha para o gigante e diz: Golias, tu desafiou o meu Deus. Mas eu quero te dizer, tu pensa que eu estou com medo desse aparato todinho teu aí? Ei, Golias, vem cá, olha para cá, Golias, tu vem a mim com espada, com escudo e com lança, mas eu vou contra ti, é só com o nome do Senhor dos exércitos.
Então olhe para cá, com Deus não tem mecânica. A Bíblia diz que uma mulher, Juízes capítulo 4, verso 21, pegou uma estaca e matou o maior general dos inimigos do povo de Deus. Ela matou com o quê? Com a estaca. Aí quando o crente não crê no agir de Deus, ele fica na mecânica dele. O que que eu faço? O que que eu faço? Ai, meu marido, pastor Ziel. É porque tu está na tua mecânica. Joga na mecânica de Deus. Diga para Deus, Senhor, aí está nas tuas mãos. Eita, pastor Ziel, é porque o Senhor não sabe o tamanho de poder que esse feiticeiro tem. Bota ele debaixo do teu joelho, para você ver o que que Jesus faz. O nosso Deus é quem age em nosso favor, meus irmãos. Só quem acredita, diga glória a Deus. A Bíblia diz que Sangata, lá no capítulo 3, foi só com a guilhada. Aí a Bíblia diz em Juízes 15, 15 e 16, que o Sansão lutando, tinha uma metralhadora lá por perto? Tinha uma bazuca? O que foi que ele fez? A cabeça velha de um jumento. Não era assim? Aí ele disse, pronto, eu não tenho nada aqui não, porque eu quero matar gente hoje. Aí ele pegou, matou quanto? 1000. Olha para cá, com Deus, o que você tem vira uma dinamite, vira uma bomba. Só quem acredita nisso, diga glória a Deus. Então vamos aqui. As coisas de Deus, elas são sem mecânica. Coloca lá, meu jovem. Agora vamos voltar lá para o texto. Eu vou ser breve aqui, só para vocês analisarem. E eu quero que a igreja atente para isso. Olha para cá. É o capítulo 8, verso 4. Vamos lá. Olha aqui. Qual é a temática que eu estou falando? Deixa eu ver se vocês estão acompanhando. Sem mecânica. Prestem minha atenção. Quem foi que se ajuntou lá? Quem foi que se ajuntou? Uma grande multidão. Agora olhe para mim aqui, olhe para cá. Por que essa multidão de várias cidades, de vários lugares, iam para Jesus? Se Jesus não tinha mecânica. Jesus não tinha mecânica. Mas por que esse grande povo, essa grande multidão, ela se ajuntava? Ela queria Jesus. Sabe por quê? Olhem para cá. Jesus tinha uma mensagem que a alma humana precisava. Não tem coisa mais forte para falar ao ser humano do que a necessidade da sua alma. Quando nós tocamos a alma de alguém com a palavra, essa vida é abençoada. Às vezes eu quero impressionar, às vezes eu quero usar um discurso. E deixa eu te dizer uma coisa, vocês sabiam, eu não convenço ninguém, nem com o meu discurso, nem com a minha linda mensagem. Eu já tive essa experiência, às vezes eu pesquiso, estudo, e quando eu estou pregando, parece que eu estou lendo um jornal para os crentes. Porque simplesmente eu confiei na minha pesquisa. Eu confiei, pastor, o senhor está dizendo que não é para pesquisar? Não, é para pesquisar. Mas só que aqui é diferente. Jesus, a multidão ia para Jesus, olha, era uma grande multidão, e vinha de todas as cidades. Na época de Jesus tinha filósofos, na época de Jesus tinha partidos inteligentes. Mas se você ler Mateus 7, do 24 ao final, a multidão diz, esse aí ensina, não como escribas e os fariseus, mas ele ensina com o quê? A autoridade de Jesus não era fala. Olhem bem para cá. A autoridade de Jesus não era fala. A autoridade de Jesus não era o conhecimento. A autoridade de Jesus era como ele amava as pessoas. Era como ele dava a palavra dele. Porque tem gente que prega bem, mas não ama. Tem gente que ensina bem, mas não ama. É pura técnica. Não tem coisa melhor do que a pessoa saber que você a ama. Por que prostituta? Por que pessoas que sofriam iam até Jesus? Porque Jesus amava. As almas sabiam que Jesus as amava. Quando a mulher que tinha um fluxo de sangue tocou, ele disse, alguém me tocou. Olha os discípulos, Senhor, o que é isso? Está todo mundo te tocando. Ele disse, não, o toque dela é diferente. O toque dela era para uma cura, o toque dela era de sofrimento, o toque dela era de lágrimas. Cadê essa mulher? Essa é a diferença. Então a multidão vinha para Jesus. Agora preste bem atenção. E a multidão vinha de todas as cidades, iam ter com ele. Agora, como é que Jesus vai usar o método? Olha para cá. Qual é o método que Jesus vai usar para ensinar? Vamos lá, só quem tem boca. Ele vai usar o quê? Parábola. Olha para cá. Ele vai usar o quê?
Jesus em todos os evangelhos sinóticos, essa parábola ela acontece nos 3 evangelhos, mas ele falou 44 parábolas. Por que Jesus usou esse método? Agora preste bem atenção. O que era a parábola? A parábola era simplesmente um argumento natural, normal, de pegar verdades do dia a dia, e falar. Agora, por que o pobre entendia Jesus? O escravo entendia Jesus, o negro entendia Jesus, as autoridades entendiam Jesus. Por que todos entendiam? Porque Jesus não estava interessado em mostrar conhecimento, ele estava interessado em vidas serem salvas. E quem quer que vidas sejam salvas, não estão interessados em mostrar o tamanho do conhecimento, o tamanho do diploma, o tamanho da inteligência, o tamanho da técnica. Quem está interessado em ver vidas salvas, quer levar a palavra com amor, quer levar a palavra com alegria. Aí Jesus, as 44 parábolas, no Velho Testamento já tinha parábolas, mas ele usa esse método tão simples, tão rústico, tão vulgar. Jesus não trouxe nada de dizer assim, ou é uma coisa nova, ou é estrondoso. Não, a diferença é, ele ensinava com amor, ele ensinava para ver vidas sendo transformadas. Às vezes eu ensino para ter agenda, às vezes eu prego para ter nome, às vezes eu canto para ser famoso, às vezes eu canto para ter um like, às vezes eu canto porque eu quero que a igreja me veja tocar ou cantar. Simples. Só que isso é mecânico. Deus não está nem aí para você. Deus não está nem aí para você. Mas a multidão ia até Jesus. A multidão gostava de Jesus. A multidão queria Jesus. Então, queridos, o método dele era bem simples, porque ele estava apaixonado pelas almas, pelas pessoas. Agora, vamos ao texto, coloca o verso 5. Observem bem, um semeador saiu como? A semear. Se vocês analisarem, esse semeador, diga comigo para você participar do culto, esse semeador não tinha mecânica. Pronto. Ele pegou simplesmente, porque naquela época já tinha técnica, tinha de aradar a terra, pegar o boi, colocar o instrumento, aradar a terra. Se vocês lerem o livro de William Coleman, ele fala sobre os instrumentos que aradavam a terra. Só que esse aqui, ele não usou nada, nem uma colherzinha para cavar e botar a semente. Esse aqui, ele só saiu como? Semeando. Ele pegou a semente, ele encheu a mão, e saiu como? A semear. Ele só olha para o campo, escute bem, parece que esse semeador aqui, ele não tinha lógica. Por quê? Ele não olha se tem pedra, ele não olha se tem cobra, ele não olha se é barro, ele não olha se é um cerrado, ele não olha se é um terreno bom para o plantio. Ele só enche a mão e vai fazer o quê? Jogar. Ele enche a mão e sai. Ele não tinha mecânica, ele não tinha técnica, ele não tinha instrumento, ele não tinha preocupação. Olhe para cá, ele não tinha preocupação de nada. Ele não fica, oh meu Deus, será se vai nascer, se não vai? Ele só enche a mão e sai a jogar a semente. Por que, pastor Ziel? Porque esse homem aqui, ele não tinha técnica, ele não tinha mecânica, ele não tinha estrutura dele. Então olhe para cá, quando você olha para esse texto, o semeador aqui, é claro, é Jesus. O semeador é Jesus. Só que Jesus também vai comissionar a mim e a você para sermos o quê? Semeadores. Mateus 28:19, Marcos 16, verso 15, e aí Atos 1:8, vocês serão minhas testemunhas. Só que nós estamos esquecendo o modelo de Cristo. Estamos esquecendo o modelo de Cristo. Qual é o modelo de Cristo? O Senhor Jesus preparou os discípulos. O Senhor Jesus preparou eles para pregarem a palavra. Porém, eles não eram tecnicistas. Se você lê Atos, a Bíblia diz, Atos 4, que as próprias autoridades disseram, eles são iletrados, mas estiveram com Jesus. Então escute, em primeiro lugar, deixa a mecânica de lado. Deixa a mecânica de lado. Se você quer, você tem que entender o poder que a semente tem. Escute bem e diga bem forte. O poder aqui não estava no semeador. O poder estava em quem? Na semente. Jesus é o semeador por excelência. Mas quando eu vou pregar o evangelho, o poder não está em mim.
Vocês sabem qual é o problema da igreja hoje? É que a igreja pensa que o poder está no pregador. E até o pregador também pensa que ele tem poder. Esse é o nosso mal. Esse é o nosso mal. Pastor Ziel, o que é isso? Eu vou mostrar na Bíblia para tu não falar mal de mim. Porque às vezes tem irmão e tem aí na internet pregador, aí que fica, pastor Ziel, ele está falando isso. Aí observem bem. Agora, se vocês analisarem, vamos colocar aí Atos 3, só para vocês terem ideia. Vamos lá. Atos 3, verso 12. Olha aí. Observem bem. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, a multidão ficou. Olha para cá. Escute o que eu vou dizer, igreja. Escute o que eu vou dizer. A multidão lá presente, quando viu o paralítico andar, quando viu o homem pular, olha para cá, ele não entrou com esse negócio de perninha. Não, não tem isso não. Ele entrou, foi pulando, não foi assim? Pulando. E quando ele entrou pulando, a multidão diz: não, é Deus, é Deus, é Deus. Era Deus na vida, era autoridade. Aí pronto. Aí quando vira o homem curadinho, curado mesmo, sem negócio de vai para casa, mistura um chá, aí o negócio, e daqui a um tempo faz uma fisioterapiazinha, já está andando, Esse caxingado aí, ele vai sair. Aí não sai nunca. Deixa eu te dizer uma coisa esta noite. E Pedro, quando viu isso, disse: homens israelitas, por que maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós? Como, olha o que eu acho lindo, parece que os pregadores esquecem isso aqui. Como se por nós, um dia desse um irmão disse assim: pastor Ziel, vamos botar uma placa sua na frente da igreja? Eu disse: para que uma placa minha, irmão? Ele disse: não, porque vai trazer mais gente, sabendo que o campo é seu. Eu disse: esse campo é de Jesus. O que vocês querem uma foto minha preta na frente de uma igreja? Nós nascemos com o nome Assembleia de Deus. Olha para cá, aqui não precisa de foto de pastor Ziel, de foto de presidente, de foto de A ou de B. Quem manda nesta igreja é Jesus. Quem deve atrair vidas é Jesus. Então escute bem, observem, olhem para nós. Isso aqui é que é lindo, irmãos. O que tem de igreja hoje, que para identificar e para saber que é o homem que está lá na frente, ele coloca uma foto. Gente, quem atrai crente para a igreja é o evangelho. E é triste uma igreja que o crente vai para ela por causa de um homem. É triste uma igreja, é triste um crente quando ele anda atrás de um pregador por causa do nome dele. Você tem que ver que tem homens sérios que pregam a palavra que Deus usa, sim ou não? Agora, você andar atrás só porque você, não, eu quero é isso aqui. Você tem que seguir a Cristo Jesus. Olhem para nós, olhem para cá, olhem para nós. Vocês pensam que esse homem ele está andando pelo nosso poder, pela nossa virtude, pela nossa santidade? Pode observar que todos que começam a orar e começam a ficar num quarto secreto, eles começam a dizer que tem um poder maior, e quando ora, e Jesus deu um dom, e aí ele está atrás disso, e os crentes tudo andam atrás. Olha o que Pedro diz: não façam isso. Esse homem está andando na autoridade do nome de Jesus. Porque o poder não está no pregador. O pregador é usado, é crente, é salvo. Mas o poder que ele vem, que ele está recebendo para pregar, está em Deus, em Cristo Jesus e na palavra. Qual é o trabalho do semeador, gente? Qual é o trabalho do semeador? É só semear. E olhem para cá. Semear, diga comigo bem forte. Semear sem arranjo. Vamos lá. Semear sem arranjo. Então não arranje negócio não. Prega o evangelho do jeito que ele está aqui e deixa Deus fazer a obra. A tua careta não vai edificar ninguém. Não, teu grito não vai edificar ninguém. Teu pulo não vai edificar ninguém. Prega a palavra. Vocês querem observar? Eis que o semeador saiu a semear. Irmãos, aqui não são 4 tipos de terreno. São 4 maneiras que um coração recebe a palavra. Eu vou falar só de um. Observem que o primeiro terreno, como é o primeiro terreno? Como é o primeiro terreno? O primeiro terreno, ele não é duro, ele é um terreno que se torna duro, porque a semente, olha para cá, a semente caiu aonde? Ainda não tinha estradas pavimentadas na Palestina, mas como os transeuntes, eles iam e vinham, todo o tempo para aquela aldeia, o que se criava durante aquela caminhada? Um caminhozinho como? Batido, duro, que se uma semente caísse, não
Não entrava. Então olhe para cá. O semeador, ele se preocupou com esse detalhe? Diga à igreja, ele se preocupou? Não. Quando o irmão me conta um problema, me conta uma luta, eu não fico arranjando, não. Eu já fiz isso. Quando eu cheguei aqui, que o irmão me contava um problema, eu queria usar um bocado de coisa para ver se eu resolvia. Depois eu vi que não resolvia era nada. Sabe o que eu faço agora? Quando o irmão me conta um problema, entrega o teu caminho e confia nele. E o mais ele tudo fala, irmão, essa prova é grande, mas só quem pode resolver ela é o Senhor. Eu não fico com arranjo. Tem irmã que ela quer mostrar que ela é super crente, aí a irmã conta um problema, ela diz, eu já estou entendendo esse seu mistério. Já. Tem uma luz aqui. Tem nada de luz. Dá teu conselho, olha irmã, vá orar, vá ler a Bíblia, e Jesus vai te dar sabedoria para esse negócio. Porque quem resolve as nossas causas é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E olhem para cá, deixa eu dizer, o coração pode ser duro, o caminho pode ser duro, mas escutem bem, é nosso dever semear a palavra. O semeador, ele não está procurando melhores terrenos. Ele semeia, e quando ele semeia, gente, isso aqui é interessante, quando ele semeia a palavra, aí a Bíblia diz, uma parte caiu à beira do caminho. Eu pergunto à igreja, o que foi que caiu à beira do caminho? A semente. Mas eu pergunto ainda mais, a semente entrou no terreno? Não. Aí você diz assim, pastor Osiel, mas a semente não tem poder? Por que ela não entrou? Por causa do dono do terreno. Se você chegar aqui no culto, olhe para cá. Se você chegar aqui no culto e sentar aí, eu sou o seguinte, se o anjo não vier bem aqui, eu não vou glorificar. Pois tu vai para casa e nunca ele vai encostar aí. Se você chegar aqui e se sentar e diz, eu não quero esse culto desse jeito para mim, você vai sair do jeito que você entrou. Porque além, olhe para cá, a Bíblia diz, caiu e vieram as aves. Marque a palavrinha aves. Essa palavra aves, sabe o que ela quer dizer? Inimigos externos. Tem muita coisa externa que impede a palavra entrar em você. Amizades ilegais, palavras velhas e morais, conversa indecente, está no culto mexendo no celular o tempo todinho. Onde é que Deus vai falar contigo, rapaz? Sentar e ficar alisando a esposa no banco. Sentar e ficar toda hora descendo e beber água. Tu não vai fazer exame de ultrassom? Escute bem, rapaz. Escute bem. Quem quer que Deus fale com você? Quem quer? Pois não depende de mim, não. Pastor Douglas, o senhor é pregador. Não depende de mim, não. Não depende de nós. Eu li de um autor que diz que às vezes o pastor ora, lê a Bíblia, mas o auditório não quer. Como é que o auditório não quer? É comendo pipoca, é descendo, é conversando. Tem irmão que está aqui no culto, ele está tratando o negócio. É chão batido, ele está pronto, ei, tu já comprou o cachorrinho? Não, aí pronto, ele desce. Ele não sabe esperar o culto, desligar o celular, depois do culto eu trato. Agora, o meu tempo, minha hora, meu momento é para Deus. Meu tempo, minha hora, meu momento é para Deus. Quem está aqui agora com esse tempo, este momento, esta hora para Deus? Então tem os inimigos externos, são as aves. Mas aí a Bíblia diz, observem bem, a Bíblia diz que caiu. Irmãos, a semente foi lançada à beira do caminho ou não foi? Agora eu vou fazer uma pergunta. A semente tem poder ou não? A semente é incapaz? A semente é fria? A semente é seca? Agora olhe para cá. Depende de você. Só quem pode abrir o coração, quem é? 3:20 de Apocalipse, eu estou à porta aí. Se eu abrir, se você abrir para a palavra, olhe para cá, se você quer Deus num culto, escute, se você quer Deus num culto, não quer um culto frio, chegue para Deus e diga, Senhor, eu vou para o culto, mas eu quero é a tua palavra, eu vou abrir meu coração para ti, eu não vou me distrair com nada, Senhor, e a glória de Deus já te invadiu, você já vem para a casa de Deus alegre, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então escute, a palavra caiu à beira do caminho. Deus estava dando a chance
Deus estava dando o momento. Mas, primeiro, natureza pecaminosa. Duas coisas que atrapalham a palavra entrar. A tua natureza pecaminosa. A tua natureza pecaminosa não quer Bíblia. Teu coração pecaminoso não quer Bíblia. De imediato ele já rejeita. Mas, quando o pastor começa a pregar, começa a ensinar, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir. O ouvir o quê? A palavra de Deus. É por isso que no culto você tem que estar dizendo: Senhor, quebranta meu coração. Eu abro meu coração para ti. Eu quero a tua glória. Caiu à beira do caminho. Mas olhe, natureza velha fechada, coração velho fechado, não dá certo. Segundo, elementos externos, atrapalha a palavra entrar. Agora tem uma coisa que eu quero para finalizar. Isso aqui é muito sério. Hoje, quando eu meditava nisso, eu dizia para Deus: Senhor, eu quero continuar pregando a tua palavra. Escutem, irmãos, olhem bem para mim aqui. Nós temos que crer nas profecias, nós temos que crer nos sinais. Mas eu li um autor que diz que tudo tem o seu momento. Quando você olha, e eu preguei, aliás, na escola dominical, sábado, eu falei sobre a igreja como instituição, e eu li de um teólogo que diz que a igreja ela tem que ter até um momento de adoração. Escutem, o que o grupo está fazendo aqui agora é um momento de adoração, para toda a igreja junto cantar e adorar o Senhor. Esse é o momento de adoração, é o momento que você levanta a mão, é o momento que você glorifica, e tem o momento da palavra. E depois da palavra tem o momento da oração. O culto ele tem uma ordem, ele segue uma estrutura. Então escute o que eu vou dizer aqui. Eu não li em nenhum outro lugar da Bíblia, a não ser aqui, a guerra do diabo para tirar a palavra. Escuta, igreja, hoje Deus falou pesado, eu já li esse texto tantas vezes, mas hoje Deus falava comigo, eu parei nesta hora. A gente fala de guerra espiritual. Olha como é a nossa guerra espiritual. O diabo está na casa da irmã, o diabo está na casa da vizinha, o diabo é tu também, não é assim? O diabo está não sei aonde. Olha para cá, igreja. Sabe onde é que o diabo está? Está aqui nesse púlpito. Pastor Ziel, o diabo hoje está em muitos púlpitos, não deixando mais a palavra ser pregada, para os crentes serem iludidos. Igreja, Deus falou isso comigo hoje, lá na mesinha que eu estava estudando. Ele disse comigo, eu olhando a palavra, ele disse: leia isso de novo. Coloca o 12, coloca o 12. Olha o 12. E os que estão juntos do caminho são os que ouvem. Eu pergunto à igreja: eles ouviram? Vamos lá, para a gente encerrar. Eles ouviram? Eles entenderam? Eles entenderam. Mas tem 3 elementos que não vão deixar a palavra entrar. Qual é o primeiro? A natureza pecaminosa. Segundo, elementos externos. E o terceiro, quem é? É o diabo. Olhe para cá. A gente fala de guerra espiritual, a gente só fala assim, a guerra espiritual, mas hoje eu entendi que tem uma guerra que o diabo está fazendo. Escutem, se vocês olharem para a Síria, se vocês olharem para os outros países, por que que eles aceitam todas as outras coisas, mas não aceitam isso aqui? Por que que todo crente tem Bíblia em casa e não lê isso aqui? Por que que todo crente hoje tem acesso à palavra e não lê? Mas por que que todo crente anda correndo atrás de outras coisas? Vocês sabem qual é a maior guerra hoje? É que o diabo, ele não quer que você nunca escute a palavra. Porque só tem uma coisa que te quebranta o arrependimento. Só tem uma coisa que te leva a chorar os teus pecados. Eita glória! Oh glória! Quem glorifica a Deus?
Quem glorifica a Deus é só a palavra. É por isso, igreja, escutem bem. Eu não me importo. Às vezes eu vou pregar e eu digo para Deus: Senhor, eu vou pregar para muita gente e cada uma tem uma ideia diferente. Tem um que quer uma coisa, tem outro que quer outra, e eu tinha muito essa preocupação. Depois Deus falou ao meu coração: prega a minha palavra, porque só tem uma coisa que pode te salvar, é o efeito da palavra. Por isso que Paulo diz em 2 Timóteo 4:2, prega a palavra, a tempo e o que mais? E a fora de tempo. Agora, a semente é que está aqui. Olha o que o diabo faz. Vem o diabo, a gente não prega isso, irmãos. Hein, pastor Adalberto? A gente não prega isso hoje. Vem o diabo, vocês podem observar, tem irmão que não quer a Bíblia, mas ele quer um sonhador. Tem irmão que não quer a pregação do evangelho, ele quer um contador de farofa. Tem irmão que não quer um pregador, ele quer um curandeiro. Mas a Bíblia diz, Hebreus 4:12, que só essa palavra, ela é viva, ela é eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, espírito, juntas e medulas, e é apto para discernir os pensamentos e intenções do coração. Veja aí se é Jeremias 23:29. Deixa eu ver se é. É isso? Deixa eu ver se é. Coloca aí na tela. Porventura não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha. Essa é a palavra. Agora olha para cá. Se tu não se converter com isso aqui, eu vou te converter como? Se tu não chorar com isso aqui, o que mais vai fazer você chorar na igreja? E vocês querem saber mais? Escute bem. Eu fico preocupado quando a igreja chora com o hino e não chora com isso aqui. Porque o hino te emociona. A música, ela tem um poder de emocionar. A palavra não apenas emociona, ela tem o poder de transformar teu caráter, transformar a tua vida. Eu fico preocupado. Então tem uma coisa que eu vou dizer aqui. O diabo, escute, o diabo está em muitos púlpitos, em teólogos, em pastores, em profetas, em adivinhos, que não priorizam a palavra. Púlpitos sem palavra não presta para nada. Conversar, aqui não é lugar de eu conversar geografia, aqui não é lugar de eu falar de obra, aqui não é lugar de eu estar pregando matemática, aqui é lugar de eu estar pregando e ensinando a palavra. Coloca aí na tela, só para os irmãos observarem, para você ir para casa com essas 3 coisinhas que eu coloquei aí. O resumo, coloca aí, meu filho. A semente, o poder da semente. Primeiro, o poder da semente. Ela tem vida onde? Em si mesmo. Se você meditar nisso aqui, ler isso aqui e abrir o coração, ela é viva. Ela vai te dar vida. E aí Colossenses 3,16, habite ricamente a palavra de Deus em vossos corações. E o que faz? Ela gera cântico, ela gera hinos, ela gera salmos, ela gera alegria no teu espírito, a palavra de Deus. A segunda coisa, que se vocês observarem aí, é que a palavra, ela transforma. Se você quer, quem crê no poder da palavra para transformar, diga glória a Deus. 1 Pedro 1,23, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da semente incorruptível. O que? A palavra de Deus. Essa palavra transforma. Terceiro, essa palavra, ela dá vida. Escutem, João 5,24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não tem a vida eterna e não perece, porque recebe essa vida que vem do Pai eterno. Irmãos, essa palavra, ela tem tanta vida, que quando você lê Atos 5,20, a Bíblia diz que os apóstolos foram soltos da prisão, e aí, quem soltou disse, vão para o templo, e fale o que no templo? A palavra
da vida. É essa palavra que tem vida. E em último lugar, a palavra educa. Essa semente, gente, ela é a palavra que educa. Se tem crente mal educado, a palavra nunca entrou. Se tem crente de vida corrupta, imoral, a palavra nunca entrou. Porque a Bíblia diz em 2 Timóteo 3,16, a palavra divinamente inspirada, ela é útil para corrigir, para ensinar, corrigir, redarguir e instruir na justiça. Verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmão, quando você vier para o culto, ou na tua casa, marido, irmã, esposa, diga: Senhor, eu abro o meu coração e me rendo para a tua palavra. Senhor, fala comigo pela tua palavra. Senhor, me transforma pela tua palavra. Senhor, me santifica pela tua palavra. Senhor, me orienta pela tua palavra. E apenas a palavra vai fazer um milagre. Quem acredita no poder da palavra? Vocês observaram? Eis que o semeador saiu Ele inventou alguma coisa? Ele usou técnica? Ele usou alguma artimanha? Então o homem de Deus só confia no poder da palavra. E deixa eu te dizer mais, não importa se o pregador tem a fala grossa, tem a fala fina, se ele fala rápido ou se ele fala devagar, o poder não está na voz dele, não está na oratória dele, o poder está no que ele está transmitindo, a santa palavra de Deus. Quem crê no poder da palavra, diga glória a Deus. Eu quero convidar a primeira pessoa, aí você depois vai ver, para a cadeia quebrar, é só a palavra entrar. Deixa a palavra entrar que ela vai quebrar tudo. A palavra quebra tudo, gente. Olha, quem tem palavra não adultera, quem tem palavra não se prostitui, quem tem palavra tem comportamento de crente, quem tem palavra tem boas obras, quem tem palavra tem o Espírito Santo, quem tem palavra tem comunhão com Deus, quem tem palavra tem oração viva, quem tem palavra tem louvor vivo, quem tem palavra tem vida e vida com abundância. Quem deseja agora aceitar a Cristo como Salvador, vem aqui à frente. Jesus te chama. Vem aqui à frente. Jesus te ama, venha. Jesus te convida. A primeira pessoa, deixa essa palavra quebrar o teu pecado. Deixa essa palavra te libertar. Deixa essa palavra te transformar. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Onde está a primeira pessoa? A primeira pessoa que deseja, venha. Venha com fé. Isso. Deixa a palavra entrar. Quem glorifica o nome do Senhor Jesus? Eu creio no poder da palavra. Senhor, que a tua palavra seja essa semente em cada vida, em cada coração. Venha, Jesus te ama, Jesus te convida. Jesus te convida, venha, Jesus te convida. A palavra de Deus, deixa a palavra entrar, deixa a palavra transformar, deixa a palavra te renovar. Tem uma vida aqui para Deus. Mas quem mais deseja? Você ouviu a palavra? Olha, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se a semente entrar, se a palavra entrar, não tem poder do maligno, não tem força demoníaca, não tem mal que lhe resista. A palavra de Deus, ela é poderosa. Onde está mais alguém para Jesus? Venha. Jesus te chama. Jesus te convida. Jesus te ama. Jesus quer te perdoar. Aí a palavra te dá alegria, a palavra te dá poder, a palavra te dá santidade, a palavra te dá vitória, a palavra te renova. Eu li esta semana de um autor que dizia: a Bíblia nunca diz assim, o horóscopo é a luz do teu caminho, uma revelação é a luz do teu caminho. Diz o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés, é o que? É a tua palavra, é a palavra igreja, é a palavra moça, é a palavra rapaz. Venha. Olha, se você crê, venha aqui à frente. Jesus te chama. Tem mais alguém? Deixa essa palavra entrar. Tem mais alguém? Venha. Nós vamos orar, pastor Adalberto, orando por estas vidas, orando por você. Depois vamos ouvir os jovens adorar o Senhor Jesus.